A história é um pouquinho maluca, né? Mas se iniciou, na verdade, com a minha mãe. A minha mãe já tem 20 e poucos anos de Suíça, então foi ela que começou essa história de migração na nossa casa. Então, na minha família inteira, ela foi a primeira. Ela resolveu, depois de uma falência, precisava, não tinha mais o que fazer, a gente estava num momento muito delicado financeiramente falando, e ela vendeu o carro que nós tínhamos, não lembro se era um Chevette, era alguma coisa assim, e pegou o dinheiro, comprou a passagem, comprou alguns cabelos, que ela fazia aplique, então esse cabelinho aqui é mamãezinha. Olha aí. E aí ela foi pra lá com, na verdade, uma mala, um sonho. Hoje faz 20 e poucos anos de Suíça que ela tá lá, depois ela conseguiu levar a gente. Nós moramos lá eu morei em torno de 7, 8 anos, minha irmã morou 9, 10. Você foi bem novinha, então? Bem novinha, bem novinha. E a ideia da minha mãe era tirar a gente de um ensino público no Brasil, que infelizmente a gente sabe que o ensino público no Brasil não é um dos melhores. E eu tinha muita vontade, assim, de vencer, eu tinha muita vontade de estudar direito desde pequena, apesar de não ter nenhum advogado na minha família, eu não sei aonde que eu vi isso. Não sei. Mas eu tinha muita vontade. Acho que a minha mãe via essa vontade em mim, via essa vontade da minha irmã e resolveu que ela tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. Muito corajosa do jeito que é, foi para a Suíça sem falar alemão, aprendeu alemão lá, levou a gente. Aí nós aprendemos, entramos numa escola, aprendemos alemão, aprendemos sobre a cultura, tudo mais. Moramos lá durante ensino médio, assim, médio não, médio eu voltei. Mas o básico completo, aprendi muita coisa. Que legal. Uhum. E você tem lembranças dessa época, assim? Você consegue? Tenho. Na verdade, a época da Suíça é muito gostosa. Agora que eu moro aqui em Portugal, já tô contando spoiler um pouco, mas eu sempre vou pra lá. E sempre que eu volto pra lá sabe aquele gostinho de infância também? Eu vivi muito tempo lá na Suíça, tenho muitas memórias de várias coisas que eu vivi. E hoje eu sei também que a minha profissão aqui hoje vale muito de acordo com o que eu aprendi na Suíça, né? Então eu era imigrante, eu era pequena, eu via minha mãe sendo imigrante, eu via minha irmã sendo imigrante. Então tudo aquilo era uma prática para minha profissão, que foi desenrolando até que eu me tornasse advogada de imigração. Gente, olha, eu tô assim calado. Eu tô mudo. Mas é porque eu fico imaginando assim a cabeça de uma criança, tipo de 8 anos. A gente tava conversando nos bastidores aqui, né? Sobre aquele caminho que a gente tem que seguir, porque é aquele caminho, né? Então, o que eu vejo? Na tua história, eu vejo uma mulher que saiu do conforto da sua casa, né? Porque a gente, apesar de muitas vezes não ter tanto um poder aquisitivo, ou se realmente ter muito dinheiro no nosso país, a gente está no nosso país. A gente está no nosso, a gente está na nossa zona de conforto. Com certeza. Então, assim, você se dispor a deixar tudo para trás, para abrir caminhos, porque como mulher preta, a gente sabe que é difícil. É muito complicado. Então você deixar a sua cultura, o seu país, para abrir caminhos, porque ela percebeu ali que ficando naquele lugar as filhas não teriam oportunidade. Assim, como era você conseguia assimilar tudo isso que estava acontecendo naquela época? Eu, infelizmente ou felizmente, amadureci muito cedo. Eu falo infelizmente porque, infelizmente, isso, pra mente, psicologicamente falando, é péssimo. Mas quando eu fui pra Suíça, eu sabia exatamente o que eu estava indo fazer na Suíça. Eu sabia que eu tinha que aprender alemão, eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida, que ia mudar a Que ela era a oportunidade que tinha. Única. Era Única. Minha mãe e meus pais estavam separados, né? Se separaram um pouco antes e tudo mais. E o meu pai, enfim, minha mãe é cabeleireira, meu pai é pintor de carros. Então, eu olhava, nenhum dos dois estudou, minha família não tinha ninguém com faculdade, nada. E eu não tinha esse sonho, meu sonho era fazer uma faculdade. Então, Deus já falava, não, eu vou estudar, eu vou ser advogada. Muito pequena, vou ser advogada. Eu acho que isso vem muito do desejo de se proteger e proteger os seus. Isso. Sabe? Exatamente. Eu acho que a gente, às vezes, não entende. Uhum. A gente não absorve, muitas vezes, o que realmente... Aquela verdade nua e crua, como criança. A verdade nua e crua, às vezes, a gente demora um pouquinho para assimilar. Mas a gente entende desde muito cedo como se proteger. Eu tinha essa vontade. Eu sempre fui muito mãe dos meus pais, mãe da minha irmã. Eu tenho uma irmã de 23 anos agora. E essa minha irmã morou comigo muito tempo. Então, depois que eu voltei, né, da Suíça, eu fui pra Suíça, morei lá. E chegou um momento em que eu fui colocada uma circunstância que era: se você continuar aqui, você não vai ser advogada. Era simples. E eu tinha, 13? Por aí.
E aí eu tive que escolher com 13 anos. Era largar minha mãe, tudo aquilo que eu construí, e voltar pro Brasil para ser advogada, né? Ou ficar lá e me tornar outra profissão. Porque só para entender, né, para ficar claro o porquê disso, lá na Suíça funciona por como é a sua nota no ensino médio. Então, eu tinha notas excelentes. Mas eu tinha uma coisa, eu não tinha um alemão fluente. Não tinha como. Não tinha como, eu tinha um alemão muito bem, mas eu não era fluente. Então lá eles classificam a inteligência da pessoa. Quem estiver assistindo da Suíça sabe que eu tô falando a verdade. Então eles classificam cada pessoa por sala. Então, por exemplo, se eu sou mais inteligente em questão de nota, então eu e ela tá numa sala, você que não é tão inteligente tá em outra sala. Então é um pouco delicado, porque por mais que você seja muito inteligente, você pode não estar na sala dos inteligentes porque você não fala alemão. E esse era o meu caso. Gente, a terapia tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Em dia. Sem terapia não dá. Não dá. Gente do céu, porque você se empenha naquilo. Ou você entrega a sua vida. É como ela falou. Ela tinha somente aquilo para seguir. E você ainda ter essas subdivisões e... Aí você fica pensando que hora que os humilhados vão ser exaltados. Era isso. Assim, por exemplo, tinha uma questão que era... Tinha aula de natação. Eu odeio nadar, eu tenho medo de piscina. E tudo bem. E tá tudo bem, só que a aula era de natação. E se eu não fosse, eu ia ser reprovada. Isso que isso ia acontecer? Me tirar da sala que eu tava, que era a sala muito alta de pessoas inteligentes, vamos colocar assim. Então, eu era obrigada a ir pra natação. E eu, gente, isso aí era... Minha mãe, com certeza, tá vendo isso aqui agora, ela sabe, era choro, assim, de achar que ia morrer, porque era um trauma que eu tinha. Sim. Eu já tinha me afogado. Então... Tudo isso eu tive que aprender na prática. Sem contar que tinha uma coisa, né? Eu não sabia falar. Não sabia falar. Como Olha que eu a ia dificuldade. A vida realmente te empurrou, né? Só vai. Vai que atua. A vida é a minha mãe, né? Que a minha mãe também, ela caiu nessa, porque ela também viveu tudo isso, só como uma adulta. Sim. E a gente como uma criança. E foi isso. Mas eu vejo que isso é um privilégio, Sim. né? Aquele privilégio porque ela não teve essa oportunidade, Não. né? E ela poder... Eu acho que na cabeça dela deve ser muito assim, né? Tipo, cara, eu não tive essa oportunidade de estudar fora nessa idade. Então eu tô proporcionando isso para as minhas meninas. Eu acho que, cara, isso é muito gratificante pra uma mãe. É o que eu vejo do meu filho, assim, sabe, né, gente? O meu filho também veio com 8 anos pra cá. E, assim, eu vejo, assim, o salto que ele deu de amadurecimento, de conhecimento, de cultura. É outro, entendeu? Então, assim, a sua mãe, espetacular, sensacional. Abrir portas pra família toda, né? Então, assim, palmas pra mãe da Jéssica. Você gostou desse conteúdo? Se sim, acesse o link através da descrição desse vídeo e assista ao nosso programa na íntegra. E ative as notificações.